No 17º ano da República, a dor ardente arrastou-me de volta à vida. Então ouvi uma voz claramente de trás do biombo. Eu, Julião Silveira, vim hoje para pagar uma dívida. Peço a mão de Evelina Vaz em casamento. Era exatamente como a cena da minha vida passada, mas desta vez, as coisas eram diferentes. Renascida, eu sabia como Julião era vil por trás daquela fachada justa. 2 meses antes, o abade Solon tinha declarado que o jovem comandante Julião Silveira da Vila da Paz Perpétua não viveria além dos 20 anos. Pouco depois, eu salvei-o, gravemente ferido nas ruínas. O abade então disse que ele devia casar com a sua salvadora, pois essa era a única forma de sobreviver à sua provação fatal. Então Julião veio à família Vaz para pedir a mão, mas não a mim. A voz da minha irmã Evelina ecoou. Observei-a através do biombo. Ela parecia completamente envergonhada. Não foi nada, realmente. Os meus pais, que sabiam a verdade, estavam por perto com sorrisos bajuladores. Oh, Evelina, ainda és tão modesta. Casar com o jovem comandante é claramente o teu destino. Até o abade Solon o disse. Exatamente, exatamente. Que casal bonito. Um par feito no céu. Eles sabiam perfeitamente bem. Trouxe os meus pensamentos de volta ao presente. Tudo o que restava nos meus olhos era dor ardente e ódio. Tinha sido o mesmo na minha vida passada. Mas naquela altura, avancei corajosamente porque acreditava que ele era o meu par destinado. Também amava Julião Silveira. Mas depois de Julião e eu casarmos, Evelina caluniou-me como uma revista sem vergonha. Julião trancou-me numa residência lateral e queimou-me viva. Risos subiam e desciam no salão da frente. No entanto, eu ri, quase delirante. As dívidas da minha vida passada, resolveria-as uma a uma. Evelina ansiava por fama vazia, por isso eu a elevaria até aos céus. Julião preocupava-se com a sua reputação, por isso eu mesma destruiria a sua dignidade. O noivado entre Julião e Evelina espalhou-se por todos os cantos da capital do norte. Antes de passar do meio-dia, sentei-me num sofá, cama no pátio traseiro, os meus dedos a traçar o grão da madeira no meu baú de medicamentos. Ouvi a agitação do pátio da frente. Nem sequer levantei o olhar. Era a senhora Silveira. A velha senhora de uma família militar tinha uma presença temível. Ela trouxe uma multidão de criados e quase desgastou a soleira da família Vaz. Ela nem sequer dedicou um olhar a Evelina. Ela começou com uma acusação afiada. Evelina tinha sido frágil desde a infância. Um vidente disse que o destino dela chocava com o de Julião. Era um par amaldiçoado. A vossa família Vaz está a tentar que o meu único neto seja morto? Os meus pais ficaram pálidos de medo. Curvaram-se, acenando e atrapalhando-se a explicar. Elogiaram a Evelina como a melhor rapariga em todo o mundo. Disseram que a sua saúde frágil era uma bênção, e que falar em destino era um absurdo total. Por detrás das grades da janela, observei a sua desgraça desenrolar-se. Com certeza, depressa ficaram sem desculpas. Os olhos do meu pai mudaram de repente. Rapidamente, virou a conversa para mim. A sua voz bajuladora fez-me sentir mal. A senhora Silveira não sabe disto, mas temos outra filha, Clara Vaz. Era uma órfã que adotamos há anos. Ela era desajeitada desde criança e não sabia nada de medicina. Não tinha qualquer ligação com o Julião. A minha mãe juntou-se rapidamente, com medo de não ter sido suficientemente clara. É isso mesmo. Clara não é mais do que uma intrusa. Como poderia ela comparar-se à devoção da Evelina? A nossa família só queria arranjar um casamento entre a Evelina e o jovem comandante. As suas palavras foram uma faca cega, a cortar-me o coração suavemente. Na minha vida anterior, eu teria saído a correr e exigido histericamente saber por que é que me estavam a caluniar. Mas agora, apenas baixei os olhos com o mais leve e frio sorriso nos lábios. Uma órfã adotada que não sabia medicina. Bom, muito bom. Eles tinham cortado todos os laços entre mim, a família Vaz e o Julião. Era exatamente o que eu queria. Depois de a senhora Silveira ouvir isto, ela deu um bufo frio. Ela claramente acreditara nas suas mentiras. Ela repreendeu-os mais algumas vezes, depois foi-se embora com os seus. As vozes bajuladoras no salão desapareceram. Os meus pais começaram a discutir calmamente como tornar o casamento da Evelina grandioso e ganhar o favor da família Silveira. Voltei para o meu quarto e tranquei o meu estojo médico. Eles pensavam que agarrar-se aos Silveiras lhes permitiria ascender ao poder. Eles não sabiam que era apenas o primeiro passo deles para o inferno. Depois de a senhora Silveira sair, um silêncio pesado pairou no átrio dos Vaz. Os meus pais acalmaram a Evelina e enviaram presentes luxuosos à propriedade do Silveira. Todos na casa andavam exaustos de correr. Ninguém pensou em mim, a sua órfã adotada. Como de costume, fiquei no pátio dos fundos. Colhe as agulhas de ouro da herança familiar. As pontas dos meus dedos tocaram o metal frio e genuíno. Só então o meu coração finalmente sossegou. Menos de 2 dias depois, Julião veio pessoalmente. Trouxe muito poucos homens. Vestia um uniforme impecável. Os seus olhos tinham a arrogância de um senhor da guerra. Mal se sentou, foi direto ao assunto. Ouvi dizer que a Senhorita Su também estava aqui. Lembro-me de que o meu salvador tinha uma cicatriz na mão. Tragam-na para fora. Quando fui levada para o salão principal, vi a Evelina a agarrar a manga do Julião, com os olhos ligeiramente vermelhos. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela ergueu a mão primeiro, revelando um corte tênue no pulso. A voz dela era suave, quase chorosa. Julião estava com tanta pressa quando te salvou.
Cortou a mão nos escombros. Deixou uma pequena cicatriz. Não me culpes por ter te escondido isso. A cicatriz era tão tênue que mal se via. Foi claramente um corte propositado. Baixei os olhos, os dedos a roçar a palma da mão distraidamente. A verdadeira cicatriz estava na base do polegar esquerdo. Naquela noite de guerra da minha vida passada, puxei-o dos escombros e fui cortada por um estilhaço de pedra irregular, tão fundo que eu via o osso. Depois, enquanto preparava os seus medicamentos e lhe mudava os pensos, a ferida não parava de abrir, até deixar uma cicatriz feia. A Evelina não tinha essa cicatriz. Os meus pais intervieram, a falar sem parar sobre o quanto a Evelina sofreu para salvar o Julião, enquanto insinuavam que eu era inferior a eles, que não sabia nada de medicina e que nunca poderia ter salvo ninguém. O olhar do Julião pousou em mim, a examinar e a procurar. Encontrei os olhos dele, com o rosto completamente inexpressivo. Tal como na minha vida passada, com a Evelina tão delicada, ele deve ter tido as suas dúvidas. Mas entre a Evelina e mim, ele preferiria sempre acreditar que a mais bonita, a Evelina, era a mulher que devia casar. Por um breve instante, senti uma estranha sensação que o Julião também poderia ter renascido. Talvez ele tenha vindo ver-me perder o controlo, a chorar e a gritar enquanto eu desmascarava as mentiras da Evelina, tal como eu fiz na minha vida passada. Mas eu não faria isso agora. Simplesmente fiquei ali, a observar a atuação patética da Evelina e os rostos bajuladores dos meus pais, a ver o Julião cair nas mentiras deles. Uma risada fria e leve perpassou o meu coração. Bom, quanto mais satisfeitos eles estivessem agora, mais dura seria a queda depois. Quando o Julião me viu ficar em silêncio, ele franziu a testa. Não conseguia perceber o que ele pensava. Então ele disse de repente: "Quero ver a sua mão pessoalmente." Fiquei um pouco surpreendida. Em breve, Evelina estava determinada a tomar o meu lugar e a casar com riqueza. Mas o jovem comandante Julião Silveira olhou para ela com olhos gelados. Fiquei estupefacta, mas Evelina só pôde calar-se. A imagem que ela tanto se esforçara por manter sempre fora de uma graça silenciosa, nunca a lutar por atenção, nunca a fazer barulho. Mas agora, sem ter para onde se virar, estendi lentamente a minha mão esquerda. Havia, de facto, uma cicatriz medonha na base do meu polegar. Por coincidência, também tinha uma cicatriz na mão. A minha voz estava neutra, desprovida de emoção. No entanto, ganhei isto ao salvar a minha irmã há mais de uma década. Depois disso, fiquei com medo de sangue. Não conseguia sequer tocar em ervas medicinais. Não sabia nada sobre medicina. As pupilas de Julião contraíram-se de repente. A arrogância no seu rosto desfez-se lentamente. Ele olhou fixamente para aquela cicatriz. Depois olhou para a leve, quase invisível risca no pulso de Evelina. O seu rosto ficou pálido, depois corou. A senhora Silveira, que viera com ele, bufou. O nojo nos seus olhos quase transbordou. Nunca acreditara em Evelina. E agora, por comparação, tinha a certeza de que cada palavra que Evelina dizia era mentira. A maçã não cai longe da árvore. A senhora Silveira deixou-lhes com essa observação e partiu com a sua comitiva. O átrio ficou silencioso como a morte. O pai e a mãe ficaram pálidos como a morte. Evelina tremia de raiva, mas não ousava fazer um escândalo. Retirei lentamente a minha mão. As pontas dos meus dedos estavam geladas. Felizmente, Julião permaneceu determinado a ficar com a mais bonita Evelina. Nascer na mesma família que a tua irmã Evelina e tê-la, salvo quando eram crianças, isso é uma grande bênção. Que bênção, de facto. Ao ouvir isso, Evelina só forçou ainda mais a sorte. Ela começou a fazer-se de vítima. Ao vê-la assim, o pai e a mãe sentiram-se ainda mais desolados. Correram a confortá-la e acalmá-la. Não pude deixar de rir para mim mesma. Depois de hoje, provavelmente não restará nenhum lugar para mim, Clara Vaz, na família Vaz. Pai, mãe, já arranjei um casamento na concessão estrangeira. Vou-me embora hoje. Ao ver a sua exibição afetada e patética, decidi finalmente que não ficaria mais nesta família. Antes que pudessem reagir, curvei-me e bati com a cabeça 3 vezes. Os meus movimentos foram nítidos e decididos. Por me terem criado, agradeço-vos hoje, de uma vez por todas. Assim que terminei, virei-me e fui-me embora. Pare! A voz de Julião soou de repente. Ele ficou surpreendido com a minha reação. Ele nem sequer tinha acabado de falar com a Evelina quando se apressou a vir parar-me. Os olhos dele mostravam troça e confusão que não conseguia decifrar. Clara, não penses que podes fazer-te de importante e fazer-te de difícil comigo, só para te sentires especial. Levantei a mão e bati-lhe na cara. Cunhado, mostra algum respeito. O estalido seco silenciou a sala inteira. Julião ficou atordoado com a bofetada. Olhou para mim, atordoado. Não lhe dediquei mais um olhar. Enquanto ele ali ficava atordoado, empurrei a porta e apressei-me pelas vielas da capital do norte. O barulho atrás de mim foi desaparecendo lentamente. Continuei a andar contra o vento. A dor da bofetada ainda persistia na minha palma. Família Vaz, Julião, Evelina, isto não acabou. Mas quanto a mim, Clara, sejam quais forem as tempestades que se avizinham, são melhores do que estar presa naquele pântano, à mercê deles. O noivado de Julião e Evelina prosseguiu apesar do escândalo. A notícia espalhou-se por todas as ruas da capital do norte. Apertei o pouco dinheiro que tinha. Depois de uma longa e sinuosa viagem,
Escondi-me numa clínica privada fora da concessão estrangeira. Tinha encontrado este lugar por acaso na minha vida anterior. Era isolado e sossegado, perfeito para escapar às buscas da família Vaz. No meu primeiro dia lá, contratei alguns recadeiros para espalhar a palavra pelas casas de chá e restaurantes da capital do norte. A história era uma que eu tinha inventado cuidadosamente. No dia em que os combates começaram, a Evelina entrou sozinha nas ruínas, usando cirurgia ocidental e medicamentos milagrosos para tirar o Julião das portas da morte. Adicionei alguns pormenores, retratando a Evelina como uma médica milagrosa de guerra, hábil em medicina oriental e ocidental. Em poucos dias, a história espalhou-se. Ouvi de um dos recadeiros que a Evelina inicialmente se fez modesta, mas em breve os poderosos convidavam-na para banquetes todos os dias. Os presentes caros acumulavam-se como uma montanha. Ela foi ficando cada vez mais deslumbrada, até os avisos de Julião para se conter entravam por um ouvido e saíam pelo outro. O recadeiro disse que Julião também tinha notado que algo estava errado. Mandou investigar discretamente o historial médico da Evelina, mas no fim, por culpa e por aquela afeição ridícula, escolheu fazer vista grossa. Sentei-me junto à janela da clínica, com as pontas dos dedos a traçar o padrão no armário de medicamentos. Os meus olhos estavam gelados. A reputação de Evelina Vaz como médica milagrosa espalhou-se rapidamente pelos círculos de elite da capital do norte. Fiquei na minha pequena clínica na Conceição, a ouvir relatos diários de que Evelina se tinha perdido completamente, a passar todos os dias em banquetes da alta sociedade. Ela media o pulso das mulheres de homens ricos e receitava medicamentos ocidentais às famílias dos senhores da guerra. O ouro e as joias que colecionava enchiam meio quarto. Aquelas receitas eram apenas umas frases estrangeiras que ela decorara mecanicamente, mas todos ainda disputavam a sua atenção. Não tinha tempo para sua pequena farsa. Atendia doentes e salvava vidas todos os dias, usando a medicina tradicional da minha família para aliviar o sofrimento de inúmeras pessoas pobres. Agradecidos pelo que fizera, todos estavam dispostos a ajudar. Vigiava de perto cada movimento de Evelina, onde aprendia sobre as condições dos seus pacientes e onde escondia as receitas que decorara. Juntei todas as provas numa caixa. Um dia, um ajudante entrou apressado com um relatório. Evelina acabara de receber 2 tesouros de um banquete, um colar de diamantes de um conde estrangeiro, que vale uma fortuna. A minha mão hesitou por um breve instante enquanto tratava o meu paciente, e depois estabilizou-se. Rolei a agulha de prata entre os dedos. Um arrepio percorreu o meu olhar. Quanto mais ela se deleitava com fama vã e riquezas, mais difícil lhe seria voltar atrás. Naquela noite, a escuridão era espessa como tinta. O beco fora da concessão estava silencioso, salvo pelos insetos. Fechei a porta da clínica, e tinha dado apenas alguns passos quando ouvi passos apressados misturados com gritos de raiva. Então, uma figura escura cambaleou para o fundo do beco e caiu com força no chão. Soldados dos senhores da Guerra do Norte vieram atrás dele. Praguejaram e procuraram por um tempo, mas não encontraram ninguém. Praguejando, finalmente foram-se embora. Aproximei-me com a minha lanterna e vi que o homem levara um tiro no abdômen. O sangue ensopara o seu uniforme. Já estava inconsciente. No tecido rasgado do uniforme, conseguia distinguir a insígnia do exército revolucionário. As pontas dos meus dedos tremeram ligeiramente. A memória de ter salvo Julião Silveira na minha vida passada voltou de repente. Foi igualmente caótico na altura, e ele também estava coberto de sangue. Mas daquela vez, salvei um miserável ingrato. Hesitei apenas por um momento. Então, o instinto de médico sobrepôs-se a qualquer preocupação. Agachei-me e verifiquei a respiração dele. Ainda tinha um pulso fraco de vida. Não podia dar-me ao luxo de descansar. Com os dentes cerrados, arrastei-o e carreguei-o. Aproveitando o abrigo da noite, regressei a cambalear com ele para a clínica. O quarto dos fundos era escondido e sossegado. Mantinha-o para guardar ervas medicinais. Deitei-o numa cama de madeira tosca. O rosto dele estava pálido, e o sangue continuava a escorrer dos ferimentos. A minha expressão não mudou. Salvei-o porque era a minha natureza. Quem ele era, ou por que estava a ser caçado, não era da minha conta. Deixei o homem no quarto dos fundos, e fui buscar o meu kit médico. O ferimento de bala no abdômen dele ia até ao osso. A perda severa de sangue deixara o branco como papel. Peguei numa agulha de prata e usei a técnica da minha família para selar vários pontos vitais de acupuntura e estancar a hemorragia. Depois limpei o ferimento com aguardente forte e apliquei pó curativo triturado. Quando terminei, fiquei ao lado dele e dei-lhe uma tigela de ervas restauradoras de 2 em 2 horas. Durante 3 dias e 3 noites, o homem permaneceu inconsciente. Ao trocar-lhe as ligaduras, toquei acidentalmente numa coisa dura dentro do casaco dele. Era um relógio de bolso de prata. A sua caixa tinha um padrão de videira intrincado. A corrente era longa e fina. Claramente não era um relógio comum. Não pensei muito nisso. Coloquei o relógio de volta onde o encontrara. Na 3ª noite, o homem finalmente acordou. No instante em que abriu os olhos, um lampejo de cautela cruzou-lhe os olhos. A mão dele foi rapidamente à cintura, mas não encontrou nada. Só então, relaxou. Obrigado por me salvar, senhora. A voz dele estava rouca, mas carregava uma autoridade firme. Fiz um ligeiro aceno e entreguei-lhe uma tigela de papa de arroz quente. Depois de ele terminar, ele tirou o relógio de bolso do casaco
e colocou-o na mesa. Aceite este relógio como prova da minha gratidão. Se alguma vez se encontrar em apuros, use-o para me encontrar. Não hesitei. Estendi a mão e peguei-o. Não disse mais nada. Quando se levantou, os seus passos ainda estavam instáveis. Antes de partir, levou meia caixa de medicamento comum para feridas da clínica. A noite tinha se adensado. A sua figura logo desapareceu no fim do beco. Segurei o relógio de bolso, as pontas dos meus dedos a roçar a sua fria caixa metálica. No meu ouvido, ainda quase conseguia ouvir o seu tic-tac constante e compassado. Salvá-lo. Foi apenas o dever de uma médica. Quem ele era, para onde ia, nada disso me dizia a respeito. Os jornais da capital do norte dos últimos dias estavam empilhados no parapeito da janela da clínica. Passei os dedos pela borda de um jornal. Os meus olhos percorreram todos os relatos militares e políticos, mas nunca vi aquele nome familiar. Na minha vida anterior, este comandante foi caçado por ter virado os homens de Julião Silveira contra ele. Julião ordenou a caça ao homem. Gravemente ferido, o comandante morreu mais tarde. No entanto, a capital do norte estava calma e pacífica, como se este homem nunca tivesse existido. Os meus dedos apertaram-se ligeiramente. Percebi que ter renascido pode ter mudado o curso dos acontecimentos. A revelação pesou sobre mim. A farsa de Evelina foi exposta por causa de provas do antigo subordinado deste comandante. Agora o rasto tinha arrefecido. Será que Evelina continuaria a fazer-se passar por médica milagrosa e viver feliz para sempre? Levantei-me e fui até ao armário dos medicamentos. Os meus dedos roçaram a estranha gravação do relógio de bolso. O frio do metal espalhou-se pelas pontas dos meus dedos. Não podia aceitar. Por que é que Evelina deveria receber o crédito por me ter salvo e desfrutar da riqueza pisando o meu túmulo? Por que é que Julião Silveira, aquele miserável ingrato, se alia à impostora sem se importar? Virei-me e tranquei a porta da clínica. Guardei o armário dos medicamentos, as notas e o relógio de bolso. Lá fora, o vento levantou poeira e enviou-a em direção à capital do norte. Já que a história mudou, vou endireitá-la, com as minhas próprias mãos. Capital do norte. Está na hora de voltar. Aqueles que me devem vão pagar tudo, pouco a pouco, com juros. O céu noturno da capital do norte brilhava sob as luzes da mansão da guarnição. Vesti o uniforme azul de algodão de um criado e levei uma bandeja por entre os convidados reluzentes. Julião Silveira tinha dado a festa para promover a Evelina e restaurar a honra da família do marquês. O jantar de elite era luxuoso além da medida. Senhores da guerra, magnatas e médicos renomados, todos reunidos. Todos elogiavam a médica milagrosa Vaz. Mantive os olhos baixos enquanto servia champanhe aos convidados, mas examinava a sala pelo canto do olho. Evelina vestia um vestido de gala ao estilo ocidental, rodeada de admiradores. O rosto dela brilhava de orgulho. Apertei a pega na bandeja até que as pontas dos dedos ficaram brancas. Estava apenas à espera do momento certo para despedaçar a sua falsa fachada. De repente, uma mão grande agarrou meu pulso. O aperto era tão forte que quase esmagou os meus ossos. Levantei o olhar para os olhos gelados de Julião. Ele fitou-me, os olhos cheios de choque e suspeita. Depois, uma fúria indisfarçável tomou conta. Clara, tens muito descaramento. Ele não me deu oportunidade para explicar. Puxou-me pelo pulso, ignorando os olhares dos convidados, e arrastou-me para um canto isolado fora do salão de baile. Cambaleei atrás dele. O meu rosto permaneceu inexpressivo, mas uma maré fria agitava-se dentro de mim. Então ele tinha me reconhecido. Bom, agora não teria de encontrar outra abertura. Olhei para o seu perfil tenso, os meus olhos completamente indiferentes. Um vento frio varreu o canto isolado. Julião finalmente soltou o meu pulso. O seu aperto tinha sido tão forte que deixou marcas vermelhas à volta do meu pulso. Ele fitou-me, a expressão dele complicada. A raiva de momentos atrás desaparecera. No seu lugar, havia uma suavidade calculada. Clara, sei que te fiz mal. A sua voz estava baixa, com tons deliberadamente calmantes. A Evelina é ingênua por natureza. Ela não consegue lidar com esses casos difíceis. Baixei os olhos e não disse nada. Quando ele viu que eu não discutia, o seu tom tornou-se mais sincero. Fica e gere os casos médicos dela. Garanto-te riqueza e luxo. Farei de ti a minha concubina um dia. Viverás em esplendor um destino melhor do que vaguear lá fora. As suas palavras eram como um espinho venenoso cravado fundo no meu coração. Na minha vida passada, as mentiras dele enganaram-me e deixaram-me trancada para arder viva num incêndio. A dor escaldante voltou a inundar-me. Não consegui parar de tremer. As minhas unhas cravaram-se fundo nas palmas das mãos. O ódio percorreu-me, quase a quebrar o meu autocontrolo. Mas eu sabia que ainda não era o momento. Levantei lentamente os olhos, fingindo a hesitação na medida certa, como se estivesse a pesar os prós e os contras da oferta dele. Ao ver isto, Julião pensou que eu estava a hesitar. O rosto dele assumiu uma expressão de triunfo. O que ele não sabia era que eu estava apenas a observá-lo, a observar aquele rosto hipócrita e a ver quantos ridículos trunfos de negociação ele usaria para abrir caminho para a ruína dele e da Evelina. Eu estava a fingir que agradava ao Julião quando ouvi passos apressados. Evelina veio a correr de saltos altos. Com um sorriso falso estampado no rosto, agarrou o meu braço com uma afeição doce e enjoativa. Clara, sabia que estarias aqui. Tenho estado preocupada contigo todo este tempo. Fica ao meu lado.
Ajuda-me só com uns pequenos trabalhos. As pontas dos dedos dela estavam geladas, com uma pressão quase imperceptível. Claramente, ela estava com medo que eu estragasse os planos dela. Baixei as pestanas e deixei transparecer um traço de emoção, como se a sua devoção de irmã me tivesse verdadeiramente comovido. Antes que o Julião pudesse dizer uma palavra, franzi subitamente a testa e agarrei suavemente o meu pulso esquerdo. A minha voz carregava um traço de dor reprimida. Que atenciosa, mana. Mas esta mão foi ferida a salvar-te naquela altura. Dói terrivelmente sempre que faço trabalhos pesados. Quanto mais manusear ervas ensopadas em sangue. Ao ouvir aquelas palavras, o rosto do Julião escureceu instantaneamente. Ele virou-se para Evelina, os olhos cheios de desagrado. Evelina, tu sabias que a mão dela estava ferida. E ainda lhe pediste para fazer tarefas? Estavas propositadamente a dificultar-lhe as coisas? Evelina empalideceu. Ela agitou as mãos apressadamente a tentar explicar-se, mas estava demasiado frenética para formar uma frase completa. Eu fiquei de lado, a observá-la, a debater-se em pânico desamparado. Um sorriso frio brilhou nos meus olhos. Observando os olhos evasivos de Julião Silveira, percebi de imediato. Este banquete era, na verdade, uma armadilha. A senhora Silveira e aqueles homens influentes já há muito duvidavam das habilidades de Evelina e armaram esta armadilha para a testar. Baixei os olhos, a traçar levemente a marca vermelha à volta do meu pulso. A minha voz estava absolutamente calma. Quanto à proposta do jovem comandante, receio que não possa aceitar. A expressão de Julião escureceu precisamente quando ele estava prestes a pressionar-me. Olhei para ele e acrescentei, sem pressa. Jovem comandante, se acredita que a senhora Vaz é uma médica milagrosa, por que pedir ajuda a alguém com medo de sangue e ignorante em medicina para ajudar? A menos que também duvide das habilidades da senhora Vaz? Essas palavras atingiram como uma adaga, diretamente no ponto fraco de Julião. O rosto dele ficou vermelho vivo. Os lábios dele mexeram-se, mas não saiu uma palavra. Eu tinha exposto as suas dúvidas ocultas em público, deixando-o completamente humilhado. O ar pareceu congelar. Ele ficou paralisado no lugar, os punhos cerrados, os olhos a arder de vergonha. Fiquei por perto, calma e sem expressão. Na minha vida passada, ele acreditou nas mentiras e mandou-me diretamente para o inferno. Nesta vida, uma pergunta suave foi suficiente para o humilhar assim. Isto foi apenas o começo, ainda havia muito mais por vir. Quando Evelina viu que eu não ia ceder, o seu sorriso falso desfez-se. Ela agarrou-me pelo pulso e arrastou-me para um corredor isolado. Clara Vaz, não confundas a minha bondade com fraqueza. Ela aproximou-se e baixou a voz, mas estava carregada de ameaça. E daí que tenha salvo o Julião naquela altura. Como órfã adotada, ser concubina dele já é mais do que mereces. O aperto dela no meu pulso fez com que doce, mas eu apenas a encarei friamente. Não havia qualquer ondulação nos meus olhos. Se sabes o que é bom para ti, vais limpar as minhas confusões em silêncio, disse ela entre dentes. Se te recusares a cooperar, farei com que todos na capital do norte saibam a tua identidade, e não terás para onde ir. A ameaça dela era barata e risível. Nesse momento, ouvi o Julião aproximar-se. Franzindo o sobrolho, ele aproximou-se e empurrou a Evelina para o lado. Basta, vai para casa. A Evelina fulminou-me com um olhar, depois olhou para o Julião. O rosto dele estava carregado, por isso ela não se atreveu a fazer outro escândalo. Bateu o pé e saiu furiosa. O Julião e eu ficamos sozinhos no salão. Ele olhou para mim, a voz a suavizar-se enquanto tentava convencer-me novamente. Baixei os olhos, tracei levemente a palma da mão. Por dentro não sentia nada. Os seus joguinhos eram totalmente aborrecidos. A Evelina finalmente foi-se embora. O Julião e eu ficamos sozinhos no salão. Após um longo silêncio, ele engoliu o orgulho. A voz quase suplicante. Clara, desculpa. Tu foste mesmo a única que me salvou. Baixei os olhos e tracei em silêncio a palma calejada. Mas já estou noivo de Evelina. O que está feito, está feito. Ele respirou fundo e tentou convencer-me. Pelo bem da tua irmã, ajuda-a a superar isto. Quando isto passar, falarei com a mãe, e far-te-ei minha esposa de igual estatuto. Tratar-te-ei bem para o resto da vida. Esposa de igual estatuto? Por fim, ergui o olhar para ele, os olhos cheios de desprezo. Este homem, há momentos, oferecera-me o lugar de concubina. Agora que eu não cedia, ele balançava a esposa de igual estatuto diante de mim. Tudo o que ele sempre se importava. Nunca era a gratidão, apenas salvar as aparências. Falei devagar, a voz baixa, mas cada palavra era clara. Jovem comandante, se você adora tanto a senhorita Vaz que perdoa a gravidez pré-marital dela, por que pedir ajuda a uma órfã adotada como eu? Ao ouvir estas palavras, o rosto do Julião ficou pálido instantaneamente. Ele congelou de repente. O choque e o pânico encheram-lhe os olhos, como se tivesse sido exposto publicamente. Observei-o assim, sem sentir nada. Ele pensava que podia esconder todos os seus atos sórdidos. Ele estava só a iludir-se. Julião ia dizer mais, quando passos apressados se aproximaram. A criada da senhora Silveira correu para lá, parecendo frenética. Jovem comandante, há problemas no salão da frente. A senhora Silveira precisa de si lá agora. Julião franziu o sobrolho profundamente e lançou-me um olhar malvado. A sua voz carregava um tom de ressentimento. Pensa bem na minha proposta.
É melhor saberes o que é bom para ti. Dito isto, ele apressou-se atrás da criada. Fiquei parada onde estava, as pontas dos meus dedos frias, e um brilho de aço nos meus olhos. O espetáculo estava finalmente a começar. Voltei lentamente para o salão de baile. Uma multidão tinha se reunido no centro, os seus sussurros enchendo a sala. A esposa de um senhor da guerra, ricamente vestida, segurava o estômago, pálida como a morte. Encolheu-se de dor na cadeira e vomitou sem parar. Todos se viraram para Evelina, expectativa nas suas vozes. Médica milagrosa Vaz, salve-a. Rodeada pela multidão, Evelina ficou pálida como a morte, as mãos a tremer. Ela não sabia nada de medicina. Ela só podia blefar e dar ordens aos gritos. Dê-lhe água morna já! E traga-me alguns analgésicos ocidentais. Aqueles analgésicos eram extremamente potentes. Não se podiam usar assim numa emergência. Isto é loucura! Gritou uma voz feminina aguda. A filha do comandante avançou e parou o criado. Usar medicamentos potentes sem um diagnóstico? Estás a tentar tratá-la ou matá-la? O rosto de Evelina ficou vermelho vivo. Ela gaguejou, incapaz de oferecer uma única defesa. Eu estava num canto, a observar friamente, com o mais leve sorriso a curvar os lábios. Antes de a reprimenda da filha do comandante ter terminado, outra voz feminina clara ecoou da multidão. Era a filha do ministro da Educação a falar. Uma conhecida médica ocidental na capital do norte abriu caminho pela multidão. O seu olhar perspicaz percorreu Evelina, a sua voz carregada de desprezo indisfarçável. A senhora Vaz nem sequer percebe de cuidados básicos de emergência. A sua suposta medicina ocidental não passa de jargão memorizado para enganar estes poderosos que nada sabem de medicina. As suas palavras acertaram em cheio. O rosto de Evelina ficou num vermelho arroxeado profundo. Humilhada e furiosa, apontou para a filha do ministro e gritou: está a dizer disparates. Venha prová-lo. Trate esta senhora e vejamos quem é a verdadeira médica milagrosa. A multidão explodiu. Aclamaram-na. Nesse momento, um idoso de cabelos e barba brancos deu um passo à frente. Era um professor aposentado de medicina tradicional, do Hospital da União da capital do Norte, e seu tio distante. Afagando a barba, disse calmamente: aceito o desafio. Ao ver o idoso permanecer tão composto, Evelina entrou em pânico. O que sabia ele sobre medicina? Ele nem sequer conseguia identificar uma doença. Quanto mais tratá-la. No seu pânico, os seus olhos pousaram subitamente em mim no canto, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação. Apontou para mim, a sua voz estridente, mas deliberadamente calma. Não terei de fazer isto eu mesma. Esta é a minha aprendiz, Clara Vaz. As suas habilidades médicas são inferiores às minhas, mas suficientemente boas para isto. Deixe-a competir em meu lugar. Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Fiquei nas sombras. Os meus dedos estavam frios. Um sorriso frio brilhou nos meus olhos. Evelina arrastou-me pelo corredor. A crueldade nos seus olhos era evidente. Ela baixou a voz. Clara, tens de vencer esta competição. Vence, e garanto-te uma vida de luxo. Mas se perderes, arrasto-te para o inferno comigo. Ela tinha certeza de que eu não reagiria, certa de que eu ainda me agarrava ao nosso ridículo laço de irmãs. Olhei para ela. Os meus olhos mostravam total indiferença. Ela não merecia o esforço de uma reação. Quando fiquei em silêncio, ela assumiu que eu estava com medo. Ela ergueu o queixo com arrogância e arrastou-me de volta ao centro da festa. O velho médico fixou o olhar penetrante em mim e foi direto ao assunto. Já examinei o pulso desta senhora. Diga-nos o seu diagnóstico, tratamento e receita. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Aproximei-me lentamente da esposa do senhor da guerra. Coloquei as pontas dos dedos no pulso dela. Passado apenas um momento, retirei a mão. A doença provém do frio maligno estagnado no aquecedor médio, causada por Qi bloqueado no baço e no estômago. A minha voz soou claramente. O tratamento deve primeiro aquecer o médio e expulsar o frio, depois regular o Qi e aliviar a dor. Use uma pílula de ervas Liang Fu, modificada combinada com pó Muxiang, para regular o Qi. Use quantidades generosas de galanga e rizoma de saiperos, suplementado com casca de tangerina seca e amomo. Estes termos de medicina tradicional eram difíceis de entender. Os convidados poderosos trocaram olhares confusos. Até a filha do ministro da Educação parecia completamente perdida. Evelina não percebeu nada disso, mas ainda assim tentou manter a dignidade. Um sorriso falso curvou-se nos lábios dela. Baixei os olhos, os dedos frios. Bem, a confusão deles era exatamente o que eu queria. No momento em que terminei de falar, Evelina espremeu-se ansiosamente ao meu lado e entrelaçou o braço no meu. O rosto dela estava cheio de orgulho. Todos. A Clara aprendeu todas as suas habilidades médicas comigo. Eu só queria dar-lhe alguma experiência. Por isso fiz com que ela me representasse nesta competição. Com essas palavras, antes que alguém concordasse, o velho médico acariciou a barba e disse gravemente: minha senhora está enganada. Tudo o que a senhora Vaz acabou de dizer tinha raízes na medicina chinesa profunda. Embora obscura, estava completamente correto. A sua perícia médica ultrapassa de longe a minha. Ninguém lhe poderia ter ensinado isso. O sorriso de Evelina congelou. O seu rosto instantaneamente ficou pálido como um fantasma. Puxei lentamente a minha mão para trás e percorri a sala com o olhar. A minha voz estava calma, mas cada palavra soava nítida. Nunca fui ensinada por Evelina. E não sei nada sobre medicina ocidental. Não sou sequer a filha biológica da família Vaz.
Sou apenas a órfã que eles adotaram. Quando terminei, tirei um maço de papéis do meu casaco e atirei-os ao ar. Eram cartas que Evelina usava para recolher dados médicos dos pacientes, juntamente com as notas de onde decorava o seu papel e o seu registro de subornos. Os papéis espalharam-se pelo chão, revelando uma verdade chocante. Fui eu que salvei Julião durante a guerra. Evelina simplesmente roubou o mérito. O seu pretenso título de médica milagrosa não passava de uma fraude elaborada. Olhei friamente para Evelina, sem uma réstia de emoção nos meus olhos. Agora toda a gente vê a verdade, não é? A sala inteira ficou em silêncio. Então irrompeu um alvoroço. O rosto de Evelina ficou branco como papel. Ela soltou um grito histérico e ergueu a mão para me bater. Julião reagiu num piscar de olhos e agarrou-lhe o pulso. Furioso e frenético, ele baixou a voz e disse bruscamente: "Basta. Despacha-te e finge um desmaio. Eu tiro-te daqui." Evelina congelou por um momento e depois começou imediatamente a desfalecer. "Pare!" A filha do comandante avançou e bloqueou-lhe o caminho. "Quer desmaio ou não? Não é você que decide." Antes que ela pudesse terminar, o diretor do Hospital da União que ela tinha arranjado entrou apressadamente. Ele rapidamente pegou no pulso de Evelina e logo falou em voz baixa e grave: "Esta jovem tem um pulso escorregadio e rápido. É sinal de que está grávida de 2 meses." No momento em que essas palavras saíram da sua boca, a sala inteira entrou em alvoroço. Todos olharam para Evelina Vaz com repentino desprezo. Então ela estava desesperada para casar com a família. Silveira estava grávida. O rosto de Julião Silveira ficou pálido, e ele ficou completamente humilhado. No meio do caos, 2 misteriosos homens de preto aproximaram-se apressados. Os seus movimentos eram rápidos e precisos. Eles acenaram respeitosamente para mim. "Senhorita Su, o nosso mestre deseja vê-la." Eu não resisti. Deixei que me levassem para longe da confusão. A carruagem disparou pelas ruas e parou numa propriedade isolada. Entrei no salão principal e levantei o olhar. Lá estava o homem gravemente ferido que eu salvara. Ele estava sentado no assento de honra, a observar-me com um sorriso. Olhei fixamente para o homem sorridente no assento de honra. As minhas pupilas contraíram-se ligeiramente, cheias de surpresa. Já não era o desesperado destroço que fora naquele dia. Ele usava um uniforme militar perfeitamente engomado, com um olhar calmo e autoritário. Antes que eu pudesse falar, ouviram-se passos lá fora. O diretor do Hospital da União entrou apressadamente e saudou respeitosamente o homem. "General Horta." O assunto que ordenou foi tratado. "General Horta." O meu coração sobressaltou-se. De repente percebi que o homem que eu salvei sem saber era um famoso comandante do exército revolucionário na capital do norte. Alexandre Horta levantou-se e aproximou-se. Com uma voz suave disse: "Senhorita Su, obrigado por me ter salvo a vida naquele dia." Ele explicou sem hesitação: "Os senhores da Guerra do Norte caçaram-me depois de eu participar numa operação. O meu ferimento de bala abdominal quase sarara, mas ia reabrindo enquanto fugia. Por isso colapsei num beco, parecendo um destroço. Congelei, e depois não soube se ria ou chorava. Não admira que se movesse com tanta destreza e se portasse com tanta distinção. Ele era, de facto, um homem tão importante." Alexandre Horta observou a minha expressão atônita, e o sorriso nos seus olhos aprofundou-se. "No banquete do jovem comandante, arranjei a doença súbita da esposa daquele senhor da guerra. Ele falou com total franqueza. Salvou a minha vida. Por isso, tive de endireitar as coisas para si e expor o embuste de Evelina Vaz." Baixei o olhar para o relógio de bolso na minha palma. A sua caixa metálica brilhava com um brilho fosco e solene. Então havia outra mão a trabalhar neste jogo de vingança. Olhei para Alexandre Horta e lembrei-me de repente dos instrumentos médicos e medicamentos que ele levara consigo. Eram todos relíquias de família. Significavam muito para mim. "General Horta", disse eu calmamente, "poderia devolver as agulhas de prata e o bálsamo para feridas que levou há pouco?" Alexandre Horta riu-se disso. Ele disse imediatamente ao médico atrás dele que os devolvesse ao seu legítimo dono. O médico depressa trouxe uma caixa de madeira. As agulhas e as ervas lá dentro estavam intactas. Peguei na caixa. As minhas pontas dos dedos roçaram as familiares agulhas de prata. Levantei o olhar. "General, as suas feridas podem estar curadas, mas ainda precisa de uma consulta de acompanhamento, para garantir que não reste nenhuma toxina." Tirei as agulhas de prata e tratei habilmente Alexandre Horta. Os médicos próximos observavam atentamente e fizeram várias perguntas difíceis sobre medicina tradicional chinesa. Respondi a cada uma pacientemente, desde farmacologia e propriedades medicinais até aos princípios de acupuntura. Cada resposta foi precisa e esclarecedora. Os médicos acenavam repetidamente, os olhos cheios de admiração. Só depois de eu terminar de verificar o pulso dele é que Alexandre finalmente falou. O presidente do norte ouviu falar da sua habilidade médica. Ele pediu ao abade Solon que lesse a sua sina de casamento. Ele fez uma pausa. Intervim e parei isso por si. E garantiu o seu direito de praticar medicina livremente. Com os combates na fronteira a intensificarem-se, gostaria de convidá-la a juntar-se ao hospital de campanha. "O que me diz?" Alexandre olhou para a agulha na minha mão. Ele falou lentamente. "Depois de ter sido atacado naquele dia, tinha estabilizado os meus ferimentos, mas os senhores da Guerra do Norte não desistiam. Os combates continuavam a reabrir as minhas feridas. Se não me tivesse cruzado consigo, provavelmente teria morrido naquele beco. Administrei habilmente a última agulha.
Depois guardei as agulhas. Assenti ligeiramente. A toxina desapareceu, general. Só precisa de descansar e recuperar. Depois, mudei de assunto. Preciso de me ausentar por um tempo, para tratar de alguns assuntos pessoais. Assim que acabei de falar, um guarda irrompeu de fora com notícias da capital do norte. Os meus pais dependiam de Julião há anos, desviando secretamente mantimentos militares. Quando foi exposto, Julião livrou-se deles. Foram condenados a trabalhos forçados na fronteira. Como médica militar de Alexandre, fui visitá-los. A prisão. Ao ver os meus pais num estado tão lastimável, coloquei $300 de prata em cima da mesa. A minha voz estava calma e neutra. Isto salda o que lhes devia por me terem criado. Expus as vossas velhas mentiras. Eu era a filha biológica da família Vaz. Para agradar aos poderosos, vocês afirmaram que eu era uma órfã adotada. Observei os vossos rostos empalidecerem. Depois virei-me e fui embora. Vi a escolta desaparecer. Quando regressei à propriedade, Alexandre estava no pátio. Ele olhou para mim. A sua voz era sincera. Os combates são ferozes na fronteira. Estou a pedir-te novamente para servires como médica de campo para o exército revolucionário. Vem comigo para a fronteira. Quando chegou a notícia do destino de Evelina, eu estava a separar ervas que acabara de colher, a enrolar um ramo de artemísia entre os dedos, sem sequer levantar a cabeça. Depois de a sua reputação estar arruinada, a notícia da sua gravidez fora do casamento espalhou-se pela capital do norte. Julião tinha medo de ser arrastado para o escândalo, por isso cortou relações com ela sem hesitar. A família Vaz foi alvo de uma rusga. Ninguém quis acolher a mulher desgraçada. Ela só podia refugiar-se com um senhor da guerra menor com quem se tinha insinuado num banquete. Mais tarde, a residência do senhor da guerra foi apanhada num fogo cruzado. Uma bala perdida incendiou a casa em ruínas. Presa nas chamas, ela gritou por socorro. Todos os que estavam perto ou fugiram para salvar a vida, ou observaram com indiferença gélida. No fim, o fogo violento consumiu-a. Quando ouvi a notícia, não senti nada. Ela tinha escolhido este caminho sozinha. A ganância e a hipocrisia levaram-na a um beco sem saída, recriando o sofrimento da minha vida passada. Colhe-se o que se semeia. Uns dias depois, Julião apareceu à minha porta, radiante de excitação. Estava vestido de uniforme, com um ar completamente confiante de que venceria. Clara, estou prestes a liderar tropas para suprimir os rebeldes. Assim que conquistar as minhas honras militares, farei com que o general Horta sirva de casamenteiro e tornar-te minha esposa. Eu estava a separar as ervas por tipo, sem sequer olhar para ele. Deixei-o tagarelar ao meu lado. Para mim, as suas palavras eram nada mais que uma brisa irrelevante. Depois de Julião Silveira ter saído frustrado, Alexandre Horta entrou. Com um sorriso cúmplice, provocou. Ele ainda não desiste? Será que não sentes mesmo nada? Pousei o meu cesto de ervas e ergui o olhar para ele. A minha voz estava calma, mas firme. Tudo no passado se transformou em pó. Agora, só quero praticar medicina e salvar vidas. Os combates na fronteira pioraram. Os tiros e os bombardeios nunca pararam fora das tendas do hospital de campanha. Eu estava ocupada a limpar e a suturar feridas quando ouvi que Julião Silveira se tinha voluntariado para liderar tropas contra os rebeldes. Ele deve ter esperado que a glória militar pudesse restaurar o seu orgulho, e depois que Alexandre Horta me forçasse a casar-me com ele. Mas ele nunca previu que, após uma batalha feroz, as suas forças seriam completamente esmagadas. Julião Silveira levou um tiro no abdômen. Os seus guardas lutaram para o carregar até ao hospital de campanha. Nessa altura, ele mal respirava. A tenda estava cheia de soldados gravemente feridos. Não tinha mãos livres. Quando finalmente tive um momento, os seus sinais vitais estavam demasiado fracos para serem detetados. Enquanto ele jazia a morrer, Julião Silveira segurou o meu casaco. Os seus olhos turvos estavam cheios de arrependimento. Ele murmurou sobre a profecia do abade Solon, que não viveria para além dos 25, confessando tudo o que me devia em ambas as vidas. Olhei para ele, a minha voz calma e sem emoção. Um médico trata os doentes, não homens maus. A sua mão caiu inerte. Ele deu o seu último suspiro. Voltei-me para a mesa de operações e continuei a lutar para salvar vidas. O sol poente entrava pelas frestas da tenda, incidindo sobre o meu jaleco branco, manchado de sangue. O seu calor espalhou-se por todo o lado. O ódio e as amarras do passado finalmente se desfizeram em pó, em meio aos tiros e aos baús de medicina. Neste mundo caótico e em mudança, permanecerei fiel à minha vocação original, e viverei uma vida que é verdadeiramente minha.